O que mantém um ser humano vivo? A resposta mais pura para esta pergunta talvez seja encontrada nos piores lugares. Psiquiatra, filósofo e autor do livro Em Busca de Sentido, Viktor Frankl foi prisioneiro durante longo tempo em campos de concentração, onde seres humanos eram tratados da pior forma possível e se viu reduzido aos limites entre o ser e não ser. Os internos do campo estavam constantemente expostos à fome, à doença, ao trabalho escravo e à possibilidade de punição ou execução. Não havia liberdade. Os prisioneiros se moviam como um rebanho de ovelhas indefesas, chutadas e espancadas pelos seus pastores, despojadas de toda a dignidade humana. O que resta para viver em um lugar tão horrível como um campo de concentração? Depois deles terem roubado tudo, inclusive suas liberdades e posses, e quando a morte a curto prazo é quase inevitável, existe alguma razão para não desistir da vida? Viktor Frankl concluiu que sempre há uma razão para viver, mesmo nas piores condições. Sempre há sentido no sofrimento. E se pudermos entender este significado, esta luz no fim do túnel, poderemos superar até as circunstâncias mais dolorosas. De acordo com Viktor Frankl, não é prazer, sucesso ou poder que essencialmente move as pessoas, mas encontrar algo, seja um propósito, um significado pelo qual viver e até morrer. Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido de tudo isso? Estas perguntas ecoam a condição social atual, predominantemente no mundo ocidental, em que nossas vidas parecem girar em torno de trabalhar em um emprego sem sentido para ganhar dinheiro para que possamos comprar coisas como um meio de entorpecer nossa sensação de falta de sentido. Em tempos de globalização, secularização e paz relativa, é menos provável que encontremos significado em fazer parte de uma tribo, comunidade religiosa ou defender os nossos países e entes queridos contra inimigos vizinhos. Tudo se tornou tão monótono, tão inútil, que nos envolvemos em um consumismo desenfreado e em distrações apenas para não sentir uma sensação profunda de vazio e falta de sentido na vida que assola nossa existência. E antes que percebamos, o niilismo entra em ação e começamos a nos perguntar: qual é o objetivo? Por que continuar? Claro que não podemos comparar as circunstâncias do ocidental moderno com as daqueles que viveram nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Mas por incrível que pareça, andamos por aí com questões existenciais semelhantes e pensamos ter razões semelhantes para desistir completamente da vida. A falta de propósito, desesperança, falta de sentido. Quando estamos presos no que Viktor Frankl chamou de vazio existencial, o que nos espera é o desespero. Durante os seus dias nos campos, ele notou uma divisão entre dois tipos de pessoas: aquelas que desistiram da vida e aquelas que não desistiram. O primeiro grupo era mais propenso a doenças e morte. O segundo tinha maior probabilidade de sobreviver. Mas qual seria a diferença entre eles? Um senso de significado, ou, mais especificamente, a descoberta do propósito em suas condições de vida insuportáveis. Por exemplo, o próprio Frankl era médico e encontrou um propósito em ajudar os presidiários que sofriam de doenças. Um dia, ele chegou até recusar a oportunidade de escapar do acampamento para poder cuidar de seus pacientes. Ele não foi motivado por dinheiro, status, poder ou mesmo liberdade. Seu propósito, no caso dele, era o de cuidar de seus semelhantes ao ponto de estar disposto a morrer por isso. Sua vida se tornou um sacrifício do mais profundo significado. Por outro lado, Frankl escreveu sobre aqueles que se entregaram sob as duras condições de vida nos campos. Eles sempre tiveram o mesmo raciocínio para desistir
desistir, disse ele. Não há nada mais a esperar da vida. Desprovidos de significado e fé de que as coisas poderiam acabar mais favoráveis, nossos corpos e mentes começam a definhar à medida que perdemos a vontade de viver. Frankl escreveu sobre um prisioneiro que sonhava com o fim da guerra e sua libertação. Seu sonho também revelou a data em que aconteceria a libertação: 13 de março de 1945. Ele estava cheio de esperança. Mas quando o dia 13 de março finalmente chegou, nada aconteceu. Como a profecia do prisioneiro era ingênua e ele não tinha propósito no contexto de sua prisão, ele ficou desapontado, adoeceu repentinamente e morreu de tifo poucos dias depois. Mas olhando para as circunstâncias horríveis e sem esperança em que algumas pessoas se encontram, é justo esperar que encontrem sentido? Algumas situações não são simplesmente opressoras demais a ponto de eliminarem a responsabilidade de escolher. Quando a guerra acabou, Frankl refletiu sobre a validade da liberdade humana durante os horrores dos campos de concentração. Ele concluiu que somos de fato capazes de preservar um vestígio de liberdade espiritual e de independência do espírito, mesmo em condições tão terríveis de estresse mental e físico. Assim, sempre temos uma escolha. Nós, que vivíamos em campos de concentração, podemos nos lembrar dos homens que caminhavam pelas cabanas, confortando outros, doando o seu último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos, mas oferecem prova suficiente de que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a última das liberdades humanas, escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, ou seja, escolher o seu próprio caminho. Os implacáveis capos sem moralidade, os sádicos guardas sem respeito pela vida humana, os presos que perderam a vontade de viver, os guardas que tentaram ajudar os presos, aqueles que encontraram sentido no sofrimento mais profundo, todos eram responsáveis pelas suas escolhas de vida. Portanto, independentemente de quão terrível que seja a vida, ainda podemos e devemos decidir que direção seguiremos. Escolhemos trair o nosso povo e cometer atos brutais para escapar da tortura e da morte nos campos de concentração? Escolhemos sucumbir à pressão dos colegas e às ideologias odiosas? Escolhemos abraçar uma mentalidade nihilista e destrutiva por vivermos em uma sociedade consumista que parece espiritual e moralmente falida? Escolhemos nos tornar um brinquedo de nossas circunstâncias? Segundo Frankl, a liberdade espiritual que temos e que não pode ser retirada torna a vida significativa e com propósito. A forma como um homem aceita o seu destino e todo o sofrimento que ele acarreta, a forma como ele toma a sua cruz, dar-lhe amplas oportunidades, até mesmo sob as circunstâncias mais difíceis, para acrescentar um significado mais profundo à sua vida. Por que significado? Imagine ter que sair da cama todas as manhãs sem um objetivo significativo de longo prazo. A única razão pela qual você se levanta é porque precisa trabalhar e se envolver em atividades que não gosta, apenas para sustentar financeiramente uma existência sem sentido e muitos prazeres inúteis para poder lidar com isso. Você culpa seu passado, seus pais, as circunstâncias e até mesmo sua genética por não ter nada a seu favor. Mas na realidade, você ainda pode transcender sua situação e encontrar um propósito apesar de qualquer situação externa. A questão é, claro, como? Antes de chegarmos nesse como do significado, é útil olhar para o porquê do significado, especialmente na atualidade. Há uma tendência em se concentrar no dinheiro, no status, no poder e no prazer, em vez de em uma vida significativa. Mas de acordo com Frankl, essas atividades são formas de lidar com um vazio existencial. Eles são consequência da falta de sentido. Numa sociedade altamente preocupada em buscar o prazer
poder e alcançar riqueza, muitas vezes é difícil perceber que essas atividades não preenchem nosso vazio existencial e são apenas substitutos baratos para o que realmente importa. Uma abordagem mais direta para lidar com a dor da falta de sentido que vemos hoje é a busca pela felicidade. Em alguns círculos, como o movimento apenas de boas vibrações, a felicidade até se tornou um requisito. Frankl descreve uma característica da cultura americana. Alguém é comandado e ordenado para ser feliz. Não há nada de errado com a felicidade, já que a felicidade é provavelmente o estado de espírito mais agradável e o eventual subproduto de seguir, por exemplo, os ensinamentos estoicos e budistas. Mas assim, argumenta Frankl, não tem como perseguir a felicidade e querer a todo custo que ela aconteça. É preciso ter um motivo para ser feliz. Uma vez que o motivo é encontrado, a pessoa fica feliz automaticamente. Como vemos, um ser humano não é alguém em busca da felicidade, mas sim em busca de uma razão para ser feliz. E isso se dá através do significado inerente e adormecido em uma determinada situação. O mesmo vale para o sucesso, segundo Frankl. O sucesso também deve resultar e não ser perseguido, pois é o efeito colateral não intencional da dedicação de alguém a uma causa mais significativa. Quanto mais nos preocupamos em perseguir o sucesso, menos nos concentramos em nossa causa e provavelmente o sucesso não ocorrerá. Mas se voltarmos o foco para nossa causa ou propósito, o sucesso virá no longo prazo. Então, parece que o significado está na raiz da felicidade e do sucesso e a falta no cerne da indulgência e do vício em prazer, dinheiro, fama e poder. Tendo explicado isso, vamos dar uma olhada no como do significado. Encontrando o significado. Em primeiro lugar, segundo Frankl, o sentido da vida depende da pessoa, do momento e das circunstâncias. Portanto, não existe um tipo de significado que sirva para todos, adequado a todos em qualquer momento. Ele compara a busca fútil por um significado geral a uma pergunta feita a um campeão de xadrez. Diga-me, mestre, qual é a melhor jogada do mundo? A melhor jogada no xadrez depende inteiramente da situação do jogo e das características do oponente, respondeu o mestre. Não podemos inventar o sentido da nossa existência, mas podemos detectá-lo, como afirmou Frank. O significado é inerente e adormecido em uma determinada situação. Podemos descobrir nosso propósito apenas se interagirmos com o mundo ou determinarmos o que o mundo precisa. Frankl escreveu que descobrimos o sentido da vida de 3 maneiras diferentes. 1. Criando uma obra ou realizando uma ação. 2. Experienciando algo ou encontrando alguém. E 3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. O primeiro reside em conquistas e realizações, podendo até ser atividades criativas, como escrever um livro, pintar, compartilhar histórias sobre nossas experiências de vida, ou seja, o serviço a um ideal. Só descobriremos quando começarmos a nos envolvermos com o mundo, para que as necessidades das outras pessoas se tornem aparentes. O benefício de realizar boas ações não precisa de uma explicação e nem ser algo grandioso. Até mesmo compartilhar um pedaço de pão com alguém que esteja faminto pode ser uma experiência profundamente significativa. A segunda reside na ligação que temos ou encontramos com pessoas e coisas. A experiência da própria vida, preocupando-se com o meio ambiente e as pessoas ao nosso redor. Frankl descreve isso como amor, pois argumenta que é necessário amor para conhecer algo ou alguém verdadeiramente. A maneira de encontrar um sentido na vida é experimentar algo, como bondade, verdade e beleza, experimentando a natureza e a cultura, ou amando alguém. A terceira reside em encontrar sentido no sofrimento. Não se trata de qualquer tipo de sofrimento, mas precisamente daquele que o ser humano não tem como escapar, aquele que é imposto pelo seu destino. Frankl dá o exemplo de um médico que o consultou
por causa de sua grave depressão após perder sua esposa. Em vez de dizer-lhe o que fazer, ele perguntou o que teria acontecido se o doutor tivesse morrido primeiro e sua esposa tivesse que sobreviver sem você. Oh, disse ele, para ela isso teria sido terrível. Como ela teria sofrido? Frank ressaltou que a esposa do médico foi poupada de tal sofrimento. Ele a poupou, pagando o preço, que ele sobreviveu e agora está de luto por ela. Quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, afirmou Frank. Mudando nossa atitude, podemos transformar a adversidade em triunfo. Podemos encontrar significado, mesmo nos piores sofrimentos imagináveis. A filosofia de Viktor Frankl talvez pudesse ser resumida assim: encontrar algo para viver e até mesmo morrer transforma uma vida sem sentido, sem esperança, em uma vida que vale a pena ser vivida, independentemente de quaisquer circunstâncias. Por isso ele citou Nietzsche, dizendo: quem tem por que viver suporta quase qualquer como. Obrigado por embarcar nessa jornada de autodesenvolvimento junto comigo. Espero ter conseguido te levar a alguns insights e reflexões. E se você curte nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal e bora ali evoluir junto. Te vejo no próximo vídeo.